Filmar é legal. Já tá filme com o meu. Já tá filmando. Vou sentar de frente. De lado eu não sei. Boa tarde, pessoal. Olha, eu trouxe a minha mala de contação de história que eu mesma montei para mostrar para vocês que às vezes pode servir de inspiração para vocês fazerem a de vocês ou sugerir para os professores da escola. Eu comprei essa mala colorida, que eu acho que chama a atenção das crianças. Eu já tive uma preta, mas a colorida chama mais. E aí eu colei com cola quente alguns bichinhos. Esse aqui ele faz barulhinho, por exemplo. Essa girafinha eu deixei ela mais feminina para chamar atenção também. Aqui atrás eu coloquei uma bolsinha e eu coloco vários relógios e guardo uma dentadura que eu achei na praia. E aí eu desinfetei ela. Isso é mentira, né? É verdade. Eu achei numa cachoeira que eu fui lá em Toque Toque. E aí eu achei muito interessante. No dia eu peguei com plástico, levei para casa, desinfetei. E aí eu guardei para contar a história da Chapeuzinho, porque a vovó é velhinha. Eu falo para as crianças que são... Claro que não. Eu falo que é a dentadura da vovó. Lógico que eu não vou pôr na boca. E ela tá quebrada. A pessoa deve ter quebrado e largou lá, né? E aí eu guardo. Eu guardei a dentadura. Dentro da minha mala, eu coloco várias coisas para contar a história. Então, mas gente, faz um sucesso com as crianças essa dentadura, porque quando mostra, a primeira reação delas é gritar, assustar, elas ficam assustadas. Depois elas adoram, elas falam, deixa eu pegar, porque é divertida, né? Elas ficam encantadas. Aí eu trouxe alguns acessórios. Dentro da mala eu coloco vários bichinhos pequenos, porque, por exemplo, quando você vai contar a história, principalmente para crianças pequenas, usar bichinhos, mesmo que não sejam fantoches, eles adoram. E pode ser de história de gente mesmo, que eu falo assim, ai, essa tartaruga vai ser o príncipe hoje. Eles gostam, mesmo que não tenha nada a ver o personagem com o bichinho. Eu mudo, eu falo, essa árvore aqui vai ser o filhinho. E eles gostam dessa associação. E eu achava que isso ia funcionar bem apenas para os pequenos. Um dia eu fiz com a Eja. Isso. Foi o maior sucesso. Eles amaram essa brincadeira de troca de personagens. Aí tem bonequinha, tem alguns personagens. Eu guardo alguns livros aqui que eu acho que são muito legais. Então tem esse de poesia Amigos do Peito. Eu xeroquei um que é Papafigos e Outras Lendas do Brasil. E esse 13 Lendas Brasileiras, que ele é em forma de repente, e eu faço ele meio cantado assim, e faz muito sucesso quando eu conto as histórias dele para as crianças e para os adultos. Mas pode-se guardar outros livros. Aí aqui eu tenho estetoscópio que eu ganhei do meu médico. Um dia que eu contei que eu ia fazer uma adaptação de uma história para as crianças, que era Uma Casa para Branca de Neve. Eu queria trabalhar com eles a questão da conservação dos livros na biblioteca escolar, porque eles levavam os livros para casa e às vezes não traziam o livro na mesma condição. E aí eu e o oficial e o auxiliar da biblioteca na época, o Rubens, nós pensamos em fazer uma peça de teatro que falasse com as crianças sobre o cuidado com os livros. Então, a gente pensou em falar que os livros ficavam doentes quando eles arrancavam páginas ou estragavam e que os personagens ficavam sem ter onde morar. Então, eu ia fantasiada de Branca de Neve falando que eu estava sem lugar para morar e que eu ia morar na escola. E aí eu falava que tinham outros personagens que também iam morar na escola. Eram todos os personagens dos livros que eles tinham estragado. E o Rubens ia de médico, porque ele geralmente conserta os livros da vez, então ele era um médico dos livros. Então ele falava que ele já não estava dando conta de consertar aqueles livros
e que por isso eles precisariam, se eles não tivessem mais conserto, todos os personagens ficariam sem moradia. E como nós faríamos? Onde eles morariam, né? E as crianças começaram, depois dessa peça, a ter uma consciência por cuidar dos livros enorme. Então, a redução de estrago no material foi gigantesca. Teve uma melhora muito grande. Então, a gente foi bem legal. E foi engraçado porque o meu médico me deu isso aqui. Eu contei pra ele que eu ia fazer. Eu falei, quanto que custa um estetoscópio? Porque eu quero fazer uma peça. E ele falou assim, calma aí que eu vou pegar pra você. E me deu. Aí eu guardo aqui também. Esse avental é da nossa escola, eu peguei emprestado só para mostrar para vocês. Ele é um avental de história, vende-se em vários lugares por aí, vocês podem comprar, no seu Ortega tem. Aí aqui ele tem alguns personagens da história do João e Maria, nesse que eu vou mostrar para vocês. E aí ele é de flanela, então funciona como um flanelógrafo. O profissional coloca e sai contando a história. E as crianças também ficam bastante encantadas, né? Tem de várias histórias e com vários personagens. Então depois eu guardo direitinho, só para vocês terem uma ideia. Tem de princesa, tem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, é bem bacana. Uma outra coisa que eu costumo fazer, além da mala, é ir em brechó e comprar algumas coisas que lembrem fantasias. Então eu sempre vou em brechó e compro coisa que pareça ou de assombração ou de alguma região do mundo, Japão, África. A Daisy me deu algumas coisas que são ótimas, assim, roupas que tem cara de contação de história, que lembram algumas coisas, e outras pessoas acabam me presenteando porque sabem que eu conto. Eu ganhei da oficial lá de escola uma roupa árabe muito legal. Aqui são alguns fantoches de animais que também são ótimos para contação de história. Aqui eu tenho peruca, arminha, cachecol, que eu vou me caracterizando dependendo da história. Uma das coisas que eu fiz foi comprar algumas sapateiras, porque dá para colocar a sapateira como... porque antes eu abria a mala e ficava muito difícil ficar tirando as coisas da mala. Aí eu comprei algumas sapateiras, então dá para organizar as coisas que eu vou usar para aquela história. Se no lugar tiver onde pendurar, melhor. Se não tiver, eu ainda estou pensando o que eu posso comprar para pendurar, porque aí facilita. Porque esses objetos eu carrego dentro da mala. Então tem talheres, outros tipos de óculos, né? Tem máscaras que eu sempre tenho comigo, aqueles negócios tipo arquinhos de fadinha. E essas máscaras, gente, costumam custar bem caro. Então, às vezes a gente vai num casamento, numa festa, o pessoal da máscara não joga fora não. Se vocês não quiserem usar, deem pra mim, porque uma máscara dessa custa 10, 12 reais. E às vezes a gente acha assim, essa máscara aqui chega em casa e joga fora. Mas elas são caras. Outra coisa, assim, eu comprei, essa é a minha compra mais recente. Eu montei uma roupa de bruxa e agora eu comprei essa capa aqui que eu achei ela bem de assombração também, porque eu tô lendo este livro para contar histórias de assombração. E assim, não necessariamente você precisa estar com uma roupa para contar, mas é que fica bacana se tiver uma roupa que lembre o assunto. Essa capa você comprou pronta? R$16 na Marechal. Então é uma dica também, né? Super bonita, parece que tá assim, bem acabadinha. Melissa, gostei da sapateira, eu não sei o que comprou essa sapateira. Essa sapateira eu comprei em loja de R$1 também. E assim, se pesquisar, você acha bem barato, porque dessas minhas aqui tem duas que foram R$8 e uma 10. Eu vi a mesma sapateira por 20, 25, a mesma. Na Marechal, em que lugar? Eu vou pegar uma pra mim. Essa aqui, é perto da loja da Adidas. Essa aqui do lado... na Marechal mesmo? Na Marechal. Do lado esquerdo eu comprei essa aqui, ó. Tá. Depois passou a loja da Adidas, eu indo direto, assim, a primeira loja de R$1 que tinha, que nem era bonita. Uma que parece uma Vinícius Fernando, mas não é. Não. O nome é Fer, não sei o nome não, mas é uma loja bem feia olhando na frente, ela é enorme. Tá. Ela é bem feia, parece que a loja vai fechar, assim. Eu entrei porque eu vi isso. Aí eu por isso que eu entrei, porque a loja é feia.
não chama atenção assim, pra você olhar Não, porque e falar, tá muito barato, é né? muito Acaba super barato. bem feitinho. E bem feitinho. E aí, assim, é legal que a gente vai caçando as coisas. Ó, isso aqui é uma luva de cozinha. Que quando eu vou contar a história, por exemplo, aquela história do Pedro Malazares, da sopa de pedra, eu uso. Aí eu falo que ele queria fazer a sopa de pedra e tal. Tem tudo, tem a ver, né? Esse aqui, ó, em 2008 eu fiz um projeto com a EJA, esse é da escola. Eu uso só emprestado na própria escola. Esse aqui eu nem levo de fora da escola, mas eu trouxe pra vocês verem. Os alunos da EJA fizeram o contorno do tabuão todo em retalhos. Isso foi feito com os alunos da EJA. E aí, quando eu tô lá na escola, se eu vou em alguma sala de aula fazer contação, eu uso para as crianças sentarem em cima. Então, ele é como se fosse um tapete literário, né? Então, ele não sai da escola, mas eu trouxe para socializar, porque às vezes você pode usar uma outra coisa como tapete, é bem legal e chama atenção. Eu decidi contar para vocês uma história que vocês conhecem, justamente para falar um pouco dessa questão, que assim, eu acredito que a contação está relacionada com a oralidade. Aí eu escolhi a Maria Angulla, porque todo mundo conhece, e aí vocês vão poder ver que não é a história, né? Eu faço adaptação, já conheço ela de cabeça, então eu tento contar do meu jeito, vou fazendo as minhas adaptações na história. Maria Angulla era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Caímbe. Desde pequena, só se metia em encrenca e confusão. Falava da vida de todas as pessoas do lugar onde morava. Ela era tão fofoqueira que as pessoas achavam que nem ia se casar. Nunca teve tempo para aprender a limpar uma casa, para aprender uma comida, por exemplo. Mas ela tinha muito tempo para se arrumar, para ficar no muro, vendo a vida das vizinhas. Ai, a Maria Angulla gostava mesmo era de fazer fofoca. E olhar como o vizinho se comportava, como outro vizinho se comportava. Ela pensava, que comida que nada, vou aprender a limpar casa que nada. Mas naquela vila se casava muito cedo. E Maria Angulla, aos 16 anos, se casou. Não sabia fazer nada, nem um prato sequer. No primeiro dia de casamento, seu marido já esperava que ela fosse uma pessoa muito boa na cozinha, que ela fosse um chefe. Mas Maria Angulla, de chefe não tinha nada. Ela era mesmo de língua grande, e essa ela não poderia cozinhar. Então, ela correu para o muro e foi logo falando para sua vizinha. Dona Mercedes, Dona Mercedinhas, por favor, me ajude. Eu preciso da sua ajuda. E a Dona Mercedes logo apareceu. O que foi, Maria Angulla? Qual é o seu problema? O que você deseja? Dona Mercedes, sabe o que acontece? Eu preciso muito saber como é que eu cozinho hoje uma sopa de legumes. E Dona Mercedes falou, claro, eu ensino para você. Sopa de legumes é fácil. Você faz assim, você pega os legumes, descasca a batata, a cenoura, o inhame, descasca todos muito bem descascadinhos, cuidado para não desperdiçar a casca. E aí você corta em rodelas, depois você coloca para cozinhar, assim, uns 20 a 30 minutos, com uma água, um caldo de carne. E depois que você fizer isso, você pode acrescentar um macarrão, um arroz, deixar mais por uns 20 minutos e logo ficar pronto. É uma delícia. Seu marido vai amar. Maria Angulla olhou para a Dona Mercedes e falou, mas isso eu já sabia. E correu para preparar a delícia. O seu marido chegou em casa e quando foi jantar, ficou muito alegre. Nossa, mas essa comida está uma delícia. Nunca comi uma sopa de legumes tão saborosa. Maria Angulla estufou o peito e pensou, eu sou uma cozinheira de mão cheia, meu bem. Você não imagina quantas coisas eu sei fazer nessa cozinha. E o seu marido logo pensou, então amanhã eu gostaria que você fizesse para mim uma carne recheada. Ela ficou apavorada. Carne recheada, claro, é uma das minhas especialidades. E correu então no outro dia para o seu muro a gritar, Dona
Dona Mercedes, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda. Quando Dona Mercedes apareceu, ela falou, diga, Maria Angula. Ah, mas Maria Angula logo disse, sabe o que é? Eu gostaria de saber como é que se faz carne recheada. Ah, Dona Mercedes, já meio avessa com Maria Angula, disse, Maria Angula, carne recheada é assim, minha querida. Você compra uma carne de segunda, você pede pro açougueiro te ajudar a comprar, claro. E aí você abre a carne, corta assim no meio e lá dentro você pode colocar, por exemplo, um bacon, uma cenoura, um tomate, cebola. Mas você, antes, claro, cozinha esse legume para deixar tudo muito gostosinho. Faça a favor também de colocar no caldo de carne, um tempero, coloque os temperos de sua preferência. Coloque no forno, deixe assar de 1h30, vá tirando aos poucos para você ver se está do seu gosto. E pronto, ficará uma delícia. Ah, quando Maria Angula terminou de ouvir a receita, ela disse, ah, Dona Mercedes, muito obrigada, mas isso eu já sabia. E correu para casa para não esquecer a receita. Dona Mercedes foi ficando muito enfesada. Aquela menina era realmente muito desaforada. Ela falou, agora eu vou pregar uma peça nessa menina. Deixa ela voltar aqui da próxima vez com essa história de pedir receitinha para ela ver bem o que eu vou fazer. O seu marido chegou aquela noite, como no anterior, comeu e amou. E aí ele falou, sabe o que eu gosto muito, que é lá da minha região, que eu como com farinha? Eu gosto muito de buchos miúdos feitos com ensopado e batatas. Você pode fazer para mim, meu bem? Ah, ensopado de miúdos? Claro que eu posso fazer. Eu farei sim, ensopado de miúdos? Eu farei. Ah, e ficou pensando como seria aquilo, difícil imaginar. Correu no outro dia, Dona Mercedes, Dona Mercedes! E veio a Dona Mercedes. Diga, Maria Angula, sabe o que é? Eu gostaria de saber como fazer um ensopado de miúdos. Ah, mas isso é muito fácil. Eu, se fosse você, pegaria até uma cadernetinha. Você vai até o cemitério, espere escurecer. Quando adentrar o primeiro defunto do dia, ele precisa estar quentinho ainda, viu, querida? Não pode ser qualquer defunto, assim, um defunto frio. Precisa estar quente. Você vai lá, abre a cova dele e pega com uma faca bem afiada, abre o peito dele e tira suas tripas, e tira o seu bucho, e tira todos os seus miúdos. Traz para casa dentro de um saco plástico ainda quente. Não lave para não tirar o sangue, senão perde o sabor dos miúdos. E você cozinha tudo ali com as batatas, com todo o tempero que o seu marido gosta. E depois de 40 minutos de cozimento na panela de pressão, você serve para o seu marido. Ele vai lamber os beiços, vai amar essa comida. É uma maravilha, é uma delícia, Maria Angula. Você vai ver, seu marido vai adorar. Maria Angula, apavorada, porém topetuda como sempre, disse, isso aí eu já sabia, Dona Mercedes. Isso eu já sabia. E foi para casa toda desnorteada, pensando como faria para chegar naquele cemitério. Mas antes de anoitecer, ela criou coragem, saiu de sua casa, disposta a pegar o primeiro defunto do dia. Aí entrou lá no cemitério e, com a faca na mão, quando o defunto chegou, ela que estava escondida atrás de uma tumba, observou se ninguém havia, foi lá e no defunto, abriu o seu peito, tirou todos os seus buchos, toda a sua tripa e de lá de dentro colocou tudo num saquinho plástico, levou para sua casa. Ah, era uma mistura de náusea, mas a necessidade de agradar o seu marido era maior. Chegou, colocou tudo na panela de pressão, fez a receita exatamente como indicado. O seu marido chegou em casa e, claro, muito feliz da vida, comeu tudo aquilo, realmente lambeu os beiços, comeu sua farinha regional e falou,
Que delícia! Foi o melhor prato que você fez. Eu casei mesmo com uma mulher, uma cozinheira muito boa. Maria Angula, você não vai jantar comigo? Não, meu amor, eu tô fazendo a dieta do cão. Ela não quis aquela noite. Ela falou assim, eu tô fazendo a dieta do cão, mas hoje, como aí tem batata, e batata é carboidrato, eu não quero. Eu só vou comer aqui um filezinho de frango que eu separei pra mim, é melhor. E aí ela não quis comer. O marido achou estranho, porque a Maria Angula era boa de garfo, mas achou melhor não se meter, porque ela estava precisando perder uns quilinhos mesmo. Quando eles deitaram, Maria Angula ficou pensando no que havia feito, demorou a pegar no sono. No meio da noite, ela começou a ouvir sons estranhos. A janela começou a abrir e a fechar. Aquele barulho de vento que vinha e fazia pá, 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 pá. De repente, em sua escada, ela ouviu: Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago que você roubou na minha santa sepultura. Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago que você roubou na minha santa sepultura. Maria Angula sentou-se na cama, com os olhos arregalados deste tamanho. Não sabia o que fazer. Ela tentou acordar o seu marido, mas nada. Ela ficou desesperada. Não sabia como fugir daquela situação. Cada vez mais, aquela figura com o ventre esvaziado a assustava cada vez mais. E ela não sabia como reagir. Maria Angula, devolva as minhas tripas e meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. E desde então, nunca mais ouviu-se falar da Maria Angula naquela região. O seu marido, ao acordar, procurou por ela em toda parte. E ele não consegue até hoje se recuperar de ter perdido uma mulher tão boa cozinheira como aquela. Se ele soubesse. E até hoje, dizem por aí que ela saiu de lá junto daquela figura misteriosa. Mas, ao certo, ninguém pode provar. A verdade é que o melhor mesmo é fazermos o que sabemos e nos prepararmos para as situações da vida. Porque de Dona Mercedes, o mundo não está tão cheio assim.